Saudações, queridos alunos, queridas alunas, profissionais do CPC, futuros colegas de trabalho. Estamos aqui para fazer a continuação aí do nosso recurso de apelação, tá? Estamos tratando aí dos recursos em espécie e agora nós iremos visualizar os efeitos recursais que tem aí o recurso de apelação. Beleza? Preparado? Caneta e caderno na mão? Então bora para a aula, vamos lá. Olha só. O primeiro efeito que nós temos aí no nosso recurso de apelação é o efeito devolutivo, né? Conforme nós já aprendemos, todo recurso terá o efeito devolutivo. O que é o efeito devolutivo? O efeito devolutivo é aquele que devolve a matéria para uma reapreciação do órgão hierarquicamente superior ou também do próprio juiz prolator da decisão, que eu expliquei que era uma exceção lá dos embargos de declaração, né? Mas enfim, nós estamos tratando aqui de apelação, não é mesmo? Então vamos focar só na apelação. E de onde vem esse efeito devolutivo, tá? Quero saber o artigo legal, professor. Tá aí, ó, artigo 1013 do Código de Processo Civil, que é o mesmo artigo que traz o princípio do tantum devolutum quantum appellatum. Olha só o que está descrito no artigo 1013 do Código de Processo Civil. Vamos relembrar? A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Olha aí. Temos aí, então, o efeito devolutivo. Em seguida, a apelação também comporta o efeito suspensivo. E nós aprendemos que a apelação ela terá esse efeito automático, tá? Mas cabe ressaltar que nós temos exceções no parágrafo 1º do artigo 1012, que nós também já estudamos, né? Vamos só recapitular isso aí rapidinho? Vamos lá. 1012, hein? A apelação terá efeito suspensivo. Essa é a regra. A apelação tem efeito suspensivo e ponto final. Porém, parágrafo 1º traz exceção. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeito imediatamente após a sua publicação a sentença que homologa a divisão ou demarcação de terras, condena a pagar alimentos, extingue sem resolução de mérito ou julga improcedentes os embargos do executado, julga procedente o pedido de instituição de arbitragem, confirma, concede ou revoga a tutela provisória e decreta a interdição. Tá? Então, se você estiver nesses 6 casos, você não terá efeito suspensivo ao apelar. Belezinha? Então, temos aqui o duplo efeito. Vocês vão ouvir muito falar desse tal de duplo efeito. Então, já vou explicar para você para que não tenha aí nenhuma confusão. Isso aqui é o que a doutrina chama de duplo efeito. Então, toda vez que uma apelação tiver o efeito devolutivo e o efeito suspensivo, você estará diante de um duplo efeito. Ok? Continuando aí, nós temos também o efeito regressivo. Professor, onde está descrito esse efeito regressivo? Olha lá, ó, deixei na tela para você. 485, parágrafo 7º e 332, parágrafo 3º. Vocês já aprenderam o que é o efeito regressivo, né? Não preciso mais ficar explicando. Por isso que eu já fiz as aulinhas de efeitos recursais antes dos recursos em espécie, porque, como eu disse, ficaria muito mais fácil para você. Então, vamos fazer aqui a leitura do 485, parágrafo 7º. Olha só. Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 dias para se retratar. Então, perceba que nós temos aí um caso de retratação. Retratação, efeito regressivo. Ok? Bora lá para o 332, parágrafo 3º? Olha só. Opa, aqui, aí. Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 dias, tá bom? Então perceba aí que nós temos mais um caso de retratação do juiz, incidindo aí o efeito regressivo. Além desses efeitos, nós já aprendemos que também comporta no recurso de apelação o efeito translativo e também o efeito expansivo, que todos vocês já aprenderam. Então, se cair na sua prova, quais são os efeitos recursais que a apelação comporta? Você vai lembrar destes 5 efeitos: devolutivo, suspensivo, translativo e expansivo. Mais uma vez, devolutivo, suspensivo, regressivo, translativo e expansivo. Tá bom? Então, fica repetindo aí até você ficar meio maluco e conseguir decorar aí estes 5 efeitos. Tudo bem? Vamos continuar então? Nós temos mais alguns requisitos bem bacana aqui que eu montei para você.
Eu fiz em forma de mapa mental, tá? Porque eu sei que o mapa mental ajuda muito no seu aprendizado. Então a gente vai ver aí o processamento da apelação em primeira instância. Você vai ver como que ficou legal esse mapa mental. Então vamos lá, a gente está aqui na primeira instância, tá? Então eu quero que você entre aqui na nossa historinha para você conseguir aprender melhor. Então eu imagino que seu cliente tenha tomado um prejuízo, ok? Na decisão judicial, e aí ele precisa interpor uma apelação. Então estamos aí nesse ponto, já existe sentença, tá bom? Então vamos lá. Então o que o seu cliente vai fazer? Ele vai interpor a apelação. Qual é o prazo para interposição de apelação? Você já está careca de saber, tá? 15 dias, professor. Isso, 15 dias. Então vamos complementando aqui o nosso mapa mental. Prazo de 15 dias para interpor. Onde você vai interpor essa apelação? No próprio juízo que proferiu a sentença. Ou seja, no juízo AQUO. Beleza? Ok. Ao proferir a sua apelação, o juízo AQUO, ele vai, se atentando ao princípio do contraditório, cientificar a parte contrária, ou seja, o apelado, para que ele se defenda, tá? E aí o apelado terá o prazo de 15 dias para interpor as suas contrarrazões. Beleza. Então vamos lá, pode ser que ocorra aí algumas coisas diferentes e você fique um pouco perdido. Então eu vou explicar cada coisa que pode acontecer aqui nesse processamento da apelação. Primeira coisa é que o efeito suspensivo, ele decorre de lei, conforme nós já aprendemos. Então o juiz AQUO, ele não pode fazer nada. Só quem pode aí conceder efeito suspensivo é o relator lá no tribunal. A gente não está no tribunal, a gente está aqui ainda no juízo AQUO. Então, o juízo AQUO, conforme também nós já aprendemos lá nas primeiras aulas, ele também não vai aí analisar os requisitos de admissibilidade, porque o caráter provisório dessa análise de requisito de admissibilidade, ele foi excluído pelo nosso novo Código de Processo Civil. Então, o nosso juiz aqui, ele só vai receber a apelação e intimar a parte contrária para apresentar as suas contrarrazões. Pode ser que o apelado, tá? O apelado aqui, ó, ele queira fazer o cumprimento de sentença, tá? Ou seja, a decisão foi XYZ e YZ favoreceu o nosso apelado. O apelado pode ingressar com o cumprimento de sentença. Aí a gente volta lá naquela aulinha de efeito suspensivo que eu te expliquei, né? Você lembra lá dos pedidos que são estanques e os pedidos que não guardam relação de dependência entre si, que aí na decisão a gente tem aí o desmembramento ou então a junção. Então, dependendo disso daí, o nosso apelado não poderá ingressar com o cumprimento de sentença, caso algum capítulo da decisão esteja o favorecendo, tá bom? Então, temos aí mais esse requisito aí no processamento que a gente tem que relembrar. Além disso, o apelado também pode, aqui nas suas contrarrazões, postular o reexame de alguma matéria de decisão interlocutória que foi feita no curso do processo, mas que não estava no rol do artigo 1015, conforme nós já aprendemos. O agravo de instrumento só poderá ser interposto se você estiver diante no rol do artigo 1015. Se você não estiver diante do artigo 1015, não haverá preclusão temporal. Se não haverá preclusão temporal, você pode recorrer dessa decisão interlocutória na sentença. Então, se o nosso apelado incluir nas suas contrarrazões esse capítulo de decisão interlocutória, para que seja reanalisado pelo tribunal hierarquicamente superior, o magistrado irá também intimar aí o seu cliente, né, o apelante, para que ele faça as suas contrarrazões. Então, nós teremos as contrarrazões das contrarrazões, ok? Perceba aí que faz um pouco de complicação, mas nós teremos a apelação, seu cliente interpõe a apelação, o réu, ou seja, o apelado,
interpõe contrarrazões. Dentro das contrarrazões, ele inclui aí esse pedido de reexame de uma matéria de decisão interlocutória, e aí o juiz, pelo princípio do contraditório, tem que intimar o seu cliente para que ele se defenda dessa matéria. Então teremos apelação, contrarrazão e contrarrazões das contrarrazões. Belezinha? Olha só, depois que tudo isso daqui está pronto, tá? Já passou por todos esses critérios que eu acabei de explicar, o juiz fará a remessa dos autos para o tribunal. Então o juiz fala, ó, lavei minhas mãos aqui, já decidi, agora é com você aí, tribunal. Então os autos serão remetidos para o Tribunal de Justiça. E agora nós iremos lá para o Tribunal de Justiça para ver o que vai acontecer lá, tá bom? Então, processamento da apelação no Tribunal de Justiça. Então o juiz já entregou, falou, ó, tribunal, abraça que o filho é seu, essa bucha aí não é mais minha, agora vocês resolvem em cima. Então o que acontece? Ao chegar os autos no tribunal, esses autos vão para a secretaria para ser distribuído, né? Então cada tribunal vai ter seu regimento interno. Então não sei de que estado qual estado você mora, se for o estado de São Paulo, nós temos o tribunal, o TJSP, que tem o seu próprio regimento interno, mas você pode morar em outro estado que tem outro regimento. Mas o regimento, de modo geral, funciona dessa forma aqui, tá? Pode ser que em algum estado seja um pouco diferente. Então, os autos chegam na secretaria, a secretaria faz aí a autuação certinha, promove um novo número processual, né? Então o número vai ser diferente. E aí se for físico, vai encadernar por cima a capa do Tribunal de Justiça, se for eletrônico, vai dar um novo número, conforme eu já disse agora há pouco, e vai remeter esses autos para o relator, tá bom? Então qual é a função do relator nessa parte? Fazer aí o juízo de admissibilidade, né? Verificar se os requisitos estão preenchidos, verificar se é caso de pedido de algum efeito suspensivo, se vai conceder, se não vai conceder, enfim. Então o relator vai fazer todo o resumo, vai analisar de modo geral aí esse processo e vai, a partir disso, tomar duas posições. Então há duas posições possíveis que o relator pode ter aí nesse caso. A primeira delas é devolver esses autos todo resumido, tá? Ou seja, ele devolve os autos juntamente com um resumo daquilo que é importante, aquilo que a parte quer. Então ele vai lá analisar, ó, o autor está apelando aqui por conta de X que ele perdeu. Então ele quer, o pedido dele é reformar a decisão. E o réu está nas contrarrazões dizendo que X não deve ser concedido. E, além disso, o réu também trouxe alguma matéria aí de decisão interlocutória que não foi preclusa, que não estava no rol do artigo 1015. Então, perceba, tá todo esse resumo aqui, ó. Volta para a secretaria. Beleza? E ele também pode ter outra posição, que é proferir uma decisão monocrática se ele visualizar o quê? Que estamos diante aí do artigo 932, inciso 3, 4 e 5. Vamos recapitular uma leitura rapidinha aqui? Olha só. 932, inciso 3, 4 e 5. Olha só o que está descrito. Incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, negar provimento a recurso que for contrário à súmula do STF, do STJ ou do próprio Tribunal de Justiça, e acórdão proferido pelo STF, pelo STJ, entendimento firmado em IRDR, que é incidente de resolução de demandas repetitivas, e também, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária à súmula do STF, do STJ, e a gente vai ter os mesmos requisitos, tá bom? Então, se nós estivermos aí diante desses requisitos do inciso 3, 4 e 5, haverá aí essa decisão monocrática, não aceitando o nosso recurso de apelação. Então perceba, nós temos aí duas posições do relator. Em aceitando, nessa hipótese aqui de baixo, ao retornar para a secretaria irá marcar uma data para julgamento. Beleza? Então se a gente tiver aqui embaixo, vamos grifar aqui para a gente não se perder. Tá? Se a gente tiver aqui na hipótese de baixo, olha só,
Haverá o quê? Haverá a designação da data para julgamento. Se nós estivermos na hipótese de decisão monocrática, vamos subir lá para cima, ó. Qual é a solução que você pode ter aí? Uma solução possível para você? Agravo interno. Isso, agravo interno. Onde está o agravo interno? Artigo 1021. Olha só, você doutor ou você doutor aqui, ó, interpondo o agravo interno. Nós sabemos aí, a gente também vai aprender um pouco mais à frente, que o agravo interno, ele serve para o quê? Para atacar a decisão monocrática e fazer com que o seu recurso de apelação ele seja reapreciado pelos 3 juízes, que são os desembargadores. Então perceba que tanto uma como a outra, nós vamos sempre cair no mesmo lugar, caso tenha a possibilidade de você interpor agravo interno e caso o relator tenha aceitado aí e feito certinho todo o procedimento comum, que é o resumo, manda para a secretaria marca a data para julgamento e aí vai para o plenário para ser julgado. E cabe ressaltar que se qualquer um desses desembargadores, no momento de proferir o voto, eles não se sentirem confiáveis, eles podem sim pedir vista dos autos, tá bom? Então imagina lá, ó, aqui a gente tem o juiz A, o juiz B e o juiz C, tá? Os desembargadores que a gente fala. Então imagina que o desembargador B, ele não está muito entendendo, ele está achando que a decisão do juiz A... Ele está achando que a decisão do juiz A é uma decisão que está muito vaga, ele está tendo uma outra visão, ele está vendo ali que a decisão do juiz C também está muito vaga, não está batendo com o entendimento dele. Ele pode falar, opa, olha só, opa, quero vista dos autos, tá? Aí o julgamento será interrompido e aí ele terá o prazo legal para fazer a vista desses autos e entender melhor a matéria, para só assim proferir o seu voto com plena convicção, tá? Com plena certeza. Professor, e onde está o prazo aí dessa vista dos autos? Existe um prazo? Existe no artigo 940. Olha só o que está descrito lá no artigo 940. Vamos lá de novo, acompanha comigo aí na sua apostila, hein? Olha só, o relator ou outro juiz que não se considerar habilitado a proferir imediatamente seu voto, poderá solicitar vista pelo prazo máximo de 10 dias, após o qual o recurso será reincluído em pauta para julgamento na sessão seguinte à data da devolução. Então, olha só, o prazo está no artigo 940 e o prazo é de quantos dias? De 10 dias. Tá? Isso aqui pode cair muito em concurso público, então presta muita atenção. Concurso aí para magistratura, concurso para promotor, para delegado, enfim, até na sua prova seu professor pode colocar isso daí. Então qual é o prazo para o juiz, ou seja, o desembargador que pede vista dos autos? Qual é o prazo máximo que ele tem? O prazo é de 10 dias, de acordo com o artigo 940 do CPC. Beleza? Então a gente vai encerrar aqui agora, porque a aula ficou bem extensa, bem longa, tá? Você teve um mapa mental. Peço que você estude, visualize vários e vários dias esse mapa mental para você memorizar esse procedimento. E aí, então depois você volta aqui e a gente vai fazer aí a continuação na próxima aula, que nós iremos tratar o seguinte: o julgamento, como que funciona o julgamento, o processamento no caso de indeferimento da inicial e o processamento no caso de improcedência liminar do pedido. Tá bom? Então, meus parabéns, você já está se tornando um profissional, ou já é, né? Com certeza já é, porque já chegou até aqui. Tá tudo mais fácil, com certeza. Agora é só a gente tratar de detalhes. E a gente se vê agora na próxima aula, tá bom? Um abração, tchau, tchau e até logo.